Quem são os grupos bolsonaristas que ocuparam rodovias ilegalmente desde o último domingo, dia 30, após o anúncio do resultado da votação e que obrigaram caminhoneiros a bloquear as estradas? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Carlos Alberto Litt-Daimer, que é diretor da CNTTL, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Olá, Carlos Alberto, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, igualmente, Cosme e Ana Rosa, também é um prazer de conversar com vocês e falar sobre esse momento bastante conturbado da política nacional. Pois é, após o resultado das urnas, legalmente, democraticamente, que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato, que se inicia agora em 1º de janeiro de 2023, já na noite de domingo, rodovias sendo bloqueadas. Ao longo dessa semana, muito desgaste, muito transtorno para a população de forma geral, enfim, usando inclusive crianças e idosos como escudos. A minha pergunta, você é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Como que se deu isso? Como que foi o envolvimento de caminhoneiros? Porque havia muita denúncia de assédio aos caminhoneiros para que eles parassem, que muitos não queriam fazer isso, que não concordavam com esse tipo de comportamento, né, antidemocrático, não aceitando o resultado das urnas. Fala pra gente o que de fato aconteceu. Perfeitamente. Anterior, né, ao domingo, há cerca de 30 dias, durante o período eleitoral ainda, já muitos vídeos de vários pontos do país com caminhoneiros, né, que você não consegue identificar dentro do movimento sindical, de onde saem, se realmente são caminhoneiros autônomos, se são caminhoneiros seletistas, ou se nem são, estão simplesmente dentro de um caminhão, já circulava, dizendo de que se o resultado da urna não fosse o desejado por eles, haveria manifestação pelo Brasil, haveria deposição, e enfim, né, o que realmente começou a acontecer tão logo as urnas passaram a demonstrar que a vontade do povo brasileiro não era pela manutenção desse projeto, não era pela manutenção do que está aí, né? Majoritariamente a população brasileira rejeitou o governo Bolsonaro, elegendo uma nova proposta, né? Um novo pensamento de Estado, de governo, de sociedade brasileira. E esses grupos, daí então, que já estavam articulados do meu ponto de vista, porque você não consegue produzir um resultado tão grande de mobilização sem uma preparação, sem um orquestramento anterior, tentando dar a ideia de que eram os caminhoneiros, tipo o que aconteceu em 2018, quando sim, por conta do preço do combustível, os caminhoneiros de todo o país, independente de quem eram, se seletistas, se autônomos ou se empresários, pararam o país na maior movimentação que se viu, né? Então, com esse aspecto, e levado ao ponto de que os caminhoneiros, em sua grande maioria, em 2018, sua imensa maioria, foram bolsonaristas, votaram em Bolsonaro, e ainda nesse processo eleitoral, isso se repetiu com maioria, não mais aquela esmagadora maioria, mas ainda com maioria de caminhoneiros bolsonaristas, tentou se jogar em cima de uma categoria. Mas não foi isso na prática que aconteceu. Foram vários segmentos depois, quando a Confederação começou a denunciar de que isso não vinha de parte dos caminhoneiros, é que começou a se perceber que era um movimento muito maior, muito mais orquestrado, e que vinha, inclusive, né, essa manifestação que depois se confirmou de dentro do Palácio do Planalto. A determinação maior estava no chefe do executivo, porque tão somente as mobilizações começaram a acontecer depois que houve a fala, inclusive, do Bolsonaro dizendo de que era para abrir as rodovias, e mesmo assim ainda ficaram alguns pontos pelo país
de bloqueio, e ainda ontem, né, circulava essa dificuldade de ter todas as rodovias liberadas. Daí, por conta também da inoperância da Polícia Rodoviária Federal, daqueles que dentro desse sistema também são autoritários, também têm um pensamento extremista, também têm um pensamento que não é de um comportamento de quem defende uma democracia, de quem defende a liberdade, de quem defende tudo aquilo que realmente esses fascistas não pregam. Carlos Alberto, existem alguns comentaristas, alguns analistas, alguns jornais comentando que existe algumas características em alguns pontos de bloqueio que poderiam ser analisados como lockout, né? Como a ação dos empresários, do sistema patronal, dessa logística e transportes, em determinar que esses bloqueios fossem feitos pelos trabalhadores, o que é uma prática ilegal no Brasil e seria, inclusive, um fato de assédio eleitoral, moral, sobre esses trabalhadores dos transportes caminhoneiros. O senhor consegue analisar que isso aconteceu de alguma forma em alguns pontos? Qual é a sua visão sobre isso? Aconteceu de tudo, né? Num movimento do porte desse, você tem todo tipo de violação de direito, né? Seja ele propriamente para os trabalhadores ou mesmo para a população, né? E você imagina ainda, e é disso que a gente está falando, daquela imagem onde alguns irresponsáveis utilizam crianças para fazer o protesto, para fazer como escudo, para tentar se autoproteger com crianças que estão indefesas, né? O tipo de loucura, o tipo de fanatismo que leva para que você faça um ato desse tipo. Então, nesse processo aí, cada ponto de bloqueio, cada ponto de parada, ele vai funcionar mais ou menos conforme a cabeça de quem está à frente do comando. Então, se em algum momento possa ter existido simplesmente a vontade de fazer o protesto, que é muito pequena, né? Era realmente de dar um golpe, é um movimento para cercear o direito de liberdade, esperando inclusive por um regime totalitário, era essa a intenção de quem ali estava. É o que vocês discutiam há pouco, né? De que forma isso também tem que ser enquadrado dentro da lei, dentro do regime jurídico, porque não podemos, né? Simplesmente por não aceitar as regras que estão colocadas de um jogo democrático, de o estabelecimento da democracia, com todos os seus defeitos, né? Com tudo aquilo que a gente precisa melhorar ainda na nossa democracia, mas é o melhor sistema que ainda temos notícia que acontece, de representatividade. E volto a dizer, ainda com todos os defeitos e de aprimoramento que nós precisamos fazer. Agora, ir para regimes totalitários e regimes de exceção, no nosso caso, né, dos caminhoneiros, é olhar o mundo pelo retrovisor, né, é jogar isso para que já ninguém mais suporta em lugar nenhum, né? Seja ele qual for o regime totalitário, seja ele um regime de esquerda, seja ele um regime de direita, não há mais espaço para o totalitarismo, não há mais espaço para regimes ditatoriais. E se a gente não lembra de memória o que a gente viveu aqui e na América Latina, pelo menos de história, esses mais novos deveriam ter lido para saber o que enfrentamos com regimes totalitários, com regimes fascistas, nazistas e o que realmente eles representam. Então, é muito sério, né, esse pós-trauma agora aqui, né, momentâneo, de que as coisas agora parecem estar se encaminhando para uma transição não muito tranquila, mas uma transição que irá ocorrer, e saber que nas urnas foi derrotado o Bolsonaro, mas na vida e na prática real o bolsonarismo não está, isso como forma de pensamento e como forma de idolatria e como forma de ideologia poderá ficar ainda muito forte, a exemplo do que se viu
em Santa Catarina, por exemplo, até com já gestos e movimentações que demonstram o que é que esses pensam, o que é que esses agem e como agem. Então, precisa ser, sim, muito bem pensado, muito bem equacionado para ver a que passos isso, de forma que a gente possa ter nas discussões, enfrentar isso que vai ser uma marca para os próximos 4 anos de governo. Carlos Alberto, o que ficou provado é que este movimento golpista, que não aceita o resultado das urnas de forma democrática, com tentativas de dar golpe, tentaram usar o movimento dos trabalhadores em transportes e logística a qualquer custo, o que foi coibido, e logo no primeiro dia a própria CNTTL já divulgou carta manifesta falando que era contra a esses bloqueios antidemocráticos, e a coação ao longo da semana ficou evidente, mas os trabalhadores se posicionavam a todo tempo mostrando que não era favorável àquilo, que só estavam presentes por conta desse tipo de coação, né? Estavam sendo obrigados. Agora, o que também fica muito pesado é a forma de assédio também por parte da classe patronal, não toda ela, claro, tentar tirar contratos dos trabalhadores. Como é que a CNTTL vai trabalhar no pós tudo isso para que isso não venha a ocorrer, Carlos Alberto? Esse risco, né, e essa discussão se fazia antes da campanha e durante a campanha, e vai ser feita pós-campanha, né? Esse risco, entre aspas, que o empresariado coloca, da pressão que coloca sobre o trabalhador, dizendo de que vai fechar empresa, dizendo que vai fechar contrato, dizendo que não vai ter, que vai sair do país, que isso é tão somente uma pressão política, né? De momento, de tentar reverter o voto do trabalhador a favor do voto patronal. Porque vejam vocês, inclusive, né? Eu quero e desafio ao empresário, dono da Havan, que realmente saia do país, como disse. Foi vencedor a eleição, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpra a sua promessa. Vá para fora do país, vá para os Estados Unidos, vai concorrer, então, em outro mercado. E ainda digo mais, quando seus correligionários, seus compatriotas, seus companheiros estavam tomando chuva, tomando sol, enfrentando as adversidades de um movimento dessa natureza, ele estava com suas lojas abertas no país inteiro. Então, empresário nenhum lugar do mundo, enquanto estiver tendo lucratividade, fecha seu negócio, diminui seu negócio, demite empregados. O empresário só tem uma visão, e é a visão de lucro. Enquanto estiver lucrando, ele quer mais ainda, cada vez mais através da exploração. E usa do poder econômico e exatamente do poder que tem de contratar e de explorar à sua maneira o trabalhador, que oprime, exige e faz com que, inclusive, volte ao velho coronelismo, né, quando os coronéis diziam, inclusive, em quem você deveria votar, o famoso voto a cabresto. Isso também já é passado. Isso também não é tanto que é passado, porque se tivesse ido em cima dessas pressões, se tivesse conseguido efetuar isso, não teríamos a vitória que teve, uma vitória apertada, com todas as dificuldades de que foi em parte desse processo que está aí, o uso do Estado, né, toda a estrutura estatal, orçamento secreto e as várias formas do poder econômico. Mas venceu o poder econômico, venceu a vontade do povo, venceu a vontade popular, venceu aqueles que mais necessitam do Estado e mais necessitam de um governo voltado às suas necessidades básicas, saúde, educação, moradia. E rico não tem, né? Empresário nenhum precisa do Estado por próximo, precisa realmente que o Estado se afaste para poder explorar cada vez mais, explorar cada vez
de forma mais gananciosa ainda, porque quanto mais o Estado se afasta e deixa de ter proteção, mais o trabalhador sofre, mais a população que mais precisa dessas organizações de Estado é que estão à mercê de que o empresariado, com sua ganância, se avance em cima ainda da mais-valia. Agora, todo esse período, com essas centenas, de quase milhares de bloqueios que foram realizados, nós pudemos acompanhar que vários casos aconteceram nisso. Pessoas que não puderam viajar, voltar à sua cidade depois da votação, pessoas enfermas que estavam a caminho de tratamento e não puderam chegar, material, um comboio de ovos que são utilizados para fazer vacinas aqui em São Paulo, ficou parado. Então, assim, os prejuízos à população foram imensos, os prejuízos foram incontáveis. O que eu queria lhe perguntar agora, Carlos Alberto, é se é possível mensurar o prejuízo financeiro também causado ao setor dos transportes e logística. Se vocês têm algum tipo de mensuração sobre esse caso ou se vai haver daqui para frente algo referente a esse prejuízo financeiro que vão causar e estão causando esses bloqueios que insistem em acontecer, né? Mesmo já sendo determinado que são ilegais, são antidemocráticos, em alguns lugares, algumas pessoas, como você bem disse, independente da ação da própria categoria dos trabalhadores de transportes e logísticas, por vezes estão mantendo esses bloqueios. Mas queria te escutar se existe uma mensuração sobre os prejuízos que podem ocorrer financeiramente. Veja, eu ficaria na questão do mote do movimento, né? O que organizou, o que está nesta organização e o que levou a essa consequência de ter os prejuízos. Porque, veja você, só foi para a rodovia e só foi o fechamento de estradas porque é o que dá repercussão imediata, né? E vamos analisar aí. Se você tem movimentos reivindicatórios, por exemplo, e com todo o direito dos profissionais da educação, que tiveram mais de 97% de corte, não, 87% de corte no orçamento previsto para 2023, seja na merenda, seja nos livros, né, que não foram contabilizados para serem comprados para aqueles que necessitam, nas verbas das escolas universitárias, quer dizer, todo o sistema educacional. Houve um corte agora, nesse orçamento que foi enviado, que traz um prejuízo enorme para o país. Se a categoria profissional, sejam elas de professores, funcionários da escola, ou mesmo a sociedade civil se organizar para uma manifestação e for para frente da escola, poderá ficar 3, 4, 5, 6 meses que na frente da escola não haverá nenhuma repercussão. Porém, se forem para a rodovia e dentro da rodovia houver uma manifestação com isto dando a ideia de que terá desabastecimento, isso provoca uma reação imediata de parte do governo para tentar buscar uma solução. Então, há vários momentos, inclusive, que nós, caminhoneiros, estivemos em rodovias, bloqueando rodovias, buscando os caminhões, né, aqueles que transportam cargas tão somente, em busca de melhorias, seja ela do nosso piso mínimo de frete, que é uma reivindicação da classe, seja ela pela redução do preço do combustível e a defesa da Petrobras. E esses impasses e essas colocações daí, quando a categoria se levanta e vai buscar o seu direito, ocasiona prejuízos imensuráveis mesmo. Acontece que todas as tratativas anteriores de buscar melhorias para a categoria não foram adquiridas. E o direito de greve e o direito de manifestação está
dentro da Constituição está garantido para que seja feito e a gente exerce. Então, o mote, que esse é um mote não econômico, não de categoria, mas um mote golpista, um mote político de mudança de sistema, é que a gente vai mensurar e vai dizer que, deste ponto de vista da democracia, os prejuízos que são incalculáveis não estão corretos, mas dentro do direito da defesa da livre manifestação para a categoria e da busca econômica por melhorias para uma categoria, seja ela de nós, transportadores autônomos, seja dos professores, dos profissionais da educação, ou seja daqueles que lutam como a saúde por um piso, dos enfermeiros por um piso salarial e tal, isso deve ser preservada e deve ser relativizada novamente nas manifestações que, se porventura as promessas do governo eleito não forem atendidas dentro da categoria, dentro das suas negociações, poderão lá na frente ocorrer, e não estaremos aqui nós condenando de que isso vai acarretar, sim, problemas, porque é da natureza de quando você tem houve esse rompimento de diálogo, houve esse rompimento de necessidade. Não foi o caso agora, explícito que está aqui, né? Que é um rompimento com uma forma de governo, um rompimento político e não um rompimento de uma categoria econômica. Tá certo, então conversamos com Carlos Alberto Littdamer, que é diretor da CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Carlos Alberto, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversarmos um pouco sobre a nossa situação política e futura também, né? Abraço. Abraço.